Então, meu nome é Rosana, eu tô colocando esse vídeo aqui no canal que eu gostaria de pegar pacientes com paralisia facial congênita para um trabalho muito importante, mas eu tô tendo poucos pacientes na amostra, então é um jeito, além de divulgar, trazer informação para vocês que têm paralisia facial por outras causas. Quando você tem o diagnóstico fechado de paralisia facial idiopática, não é que ninguém sabe do que veio. Geralmente veio de uma inflamação. O nervo inflamou, o que não se sabe o que causou essa inflamação. Quando não tem uma causa, que é um trauma, as bolinhas lá, os vírus que se alojam no canal, quando o otorrino fecha aquele quadro, é idiopática, então teve uma inflamação no nervo. E desinflama esse nervo, tá? E por que ele desinflama é tão importante saber que ele é idiopática. Para o nervo fazer o movimento, é como se você acendesse a luz. Vai o sinal, você tem vontade de sorrir, o sistema nervoso central interpreta, volta e faz você sorrir, faz você fechar os olhos e faz exercer as funções. Na paralisia facial, o impulso nervoso não está passando. Aquele fluxo nervoso para você sorrir não está passando. Então a luz não acende, a luz não sorri. Então vamos lá. O nervo facial tem essa inervação aqui do lado esquerdo. Ele se inerva de jeitos diferentes, de uma pessoa para outra. E dos dois lados, né? Então, ele vem do lado direito, do lado esquerdo, do lado direito. Ele, por exemplo, ele vai fazer um sorriso. Então, os dois lados puxam e fazem o sorriso. O facial, esses raminhos, e esses vermelhos são os músculos que fazem o movimento para você sorrir. Tá. Ocorreu uma inflamação. Então, a passagem do estímulo nervoso para sorrir foi cortada. Cortou. Vai desinflamar. Então, o que acontece? Inflamou, ficou inflamadinho dentro desse canalzinho. Imagina essa bolinha amarela aqui. É o nervo facial. Então, o que aconteceu? Ele inflamou, não tem lugar para ele inflamar mais e você começa a sentir as perdas, que não fazer os movimentos, certo? Ele desinflama. Quais os sintomas da inflamação? Edema, calor, rubor, dor e perda de função. Então, inchou. Imagina que esse pé incha dentro do lugar que ele não pode inchar, não tem espaço. Se ele estivesse dentro de uma bota, não tem espaço. Então começa a anestesiar os dedos, então ele fica confinado lá. Então o nervo é a mesma coisa, ele ficou dentro do canal ósseo, dentro da cabeça, que vocês estão vendo ali, confinadinho, então ele para de exercer as funções. Para de exercer as funções. Como se fosse um nervo mesmo, um fio de luz. Ele para de exercer as funções enquanto não desinflama. Então ele sai pela aquele canal, é aquele desenho do lado direito, tá saindo e tá inervando a língua, os olhos, fazendo todos esses movimentos, tá? Ele não tá fazendo porque ele tá inflamado, mas ele vai desinflamar. Então, o detalhe é que ele vai desinflamar. Ele desinflama porque o motivo já passou, se foi a neurite, o que aconteceu lá, ele vai passar, porque ele desinflamou. Se você tomou anti-inflamatório, ele não tem uma causa gravada lá. Você não perdeu o nervo, ele vai voltar a reinervar, porque desinflamou. Aí o que acontece? O lado paralisado vai voltando devagar, porque o nervo quer inervar. Ele vai para o caminho da função dele. Só que o lado sadio está com toda a força e o lado paralisado está voltando devagar. Então, por exemplo, tem uma fisioterapeuta que trata muito disso. Se vocês quiserem, chame, eu mando no inbox, ou chamo, tem um Instagram, meu Instagram também vocês podem olhar. Quando você fecha os olhos, por exemplo, você tá na luz muito forte, logo fecha os olhos. Então, um lado vai fechar mais que o outro, e aí essa reinervação vem diferente. Fazer uma academia, você vai pegar os pesos, fazer uma coisa, fecha os olhos. Então, tem muitas recomendações nesses 6 meses para essa inervação acontecer mais simétrica. Coisas que talvez quem trabalha com isso não está pensando como a gente está pensando, porque nós estamos vendo bastante casos assim. Outro exemplo, ela ela não tinha os dentes e no repouso, só dela colocar os dentes, já deu uma diferença. Imagina se ela tivesse com uma paralisia facial e estava reinervando. Então, o lado sadio, mesmo no repouso, está fazendo um trabalho diferente do que o lado paralisado. Então, assim, o ideal é que vocês
conversem com fisioterapeutas, com pessoas especializadas na área, porque assim, mastigar chicletes, mastigar mais de um lado do que de outro, nada disso é favorável, entendeu? A reinervação tem que vir naturalmente, tentando deixar os dois lados bem equilibrados, tá? É só isso, obrigada e obrigada pela atenção. E se vocês conhecerem pacientes com paralisia facial congênita, agradeço muito também, pode deixar o contato aqui, tá? Obrigada, até mais.